irmão, minha irmã, hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que é o Evangelho da liturgia de hoje. Diz o seguinte: alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Veja que interessante a palavra que Jesus nos dirige neste momento, como dirigiu aos seus ouvintes naquele tempo. Jesus aponta agora para um novo grau de parentesco. Não é mais o grau consanguíneo, segundo o pensamento de Jesus, o mais importante, mas agora um parentesco que está, vamos dizer assim, ligado, fundamentado pela fé. Mas não é qualquer fé, pela fé em Jesus Cristo, portanto, pela pertença a Deus. O novo grau de parentesco agora é a pertença a Deus, a pertença à família de Deus. É interessante que Jesus parece ter valorizado bastante esse aspecto. Em outra passagem do Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 27, nós encontramos a seguinte passagem: uma mulher no meio da multidão levanta a voz e diz: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Jesus então olha para aquela mulher, para aquela pessoa e diz: muito mais bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nesse momento, algumas pessoas interpretam dizendo que Jesus deu uma chamada de atenção naquela mulher e que, portanto, não tinha tanta consideração a Maria, sua mãe. Negativo. Aqui nas duas passagens, tanto em Mateus, nós acabamos de ler, quanto em Lucas, quando aquela pessoa no meio da multidão levanta a voz e profere aquele discurso, nas duas passagens, o que Jesus quer, vamos dizer assim, valorizar, Jesus dá um profundo enfoque agora, é a esse grau de parentesco. No fundo, Jesus está dizendo: melhor que qualquer tipo de parentesco é fazer a vontade de Deus. E é isso que ele deixa claro. É seguir a Deus. De fato, se nós formos olhar a pessoa de Maria foi aquela pessoa que na era cristã mais abraçou a causa de Jesus Cristo, mais se identificou com o seu filho, não simplesmente como mãe, mas como seguidora. Ela sim deu o seu sim profundo a Deus. Ela sim, incondicionalmente disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela não disse: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se o teu filho me der toda a atenção, eu vou fazer isso. Não, Maria não fez isso. Maria não procurou o primeiro lugar. Maria não procurou status por ser a mãe de Jesus. Maria, assim também como os discípulos, claro, Maria muito mais que os discípulos, se colocaram em total disposição para seguir Jesus Cristo. É interessante que muitas vezes nós queremos pautar as nossas amizades e até mesmo o nosso grau de parentesco, de familiaridade consanguínea pelos interesses. Aí alguém diz assim: eu sou filho de fulano de tal, eu sou da família tal, então você me respeite, eu tenho a formatura tal, eu estudei em colégio tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja, o valor da pessoa parece estar ligado a questões materiais, a questões de grau, de pertencer a essa ou aquela família. Jesus não olha muito para isso. Para Jesus, quem está ligado a Deus, quem abre o coração para Deus tem o mesmo valor. Seja rico, seja pobre, tenha saber ou não,
ocupe cargos elevados na sociedade ou não, para Jesus isso não é o mais importante. O importante para Jesus, em primeiro lugar, é pertencer a Deus, é ter um coração aberto para Deus. Então os discípulos fizeram isso, Nossa Senhora fez isso. Por isso, então, agora Jesus vai dizer que este é o verdadeiro grau de parentesco dele, fazer a vontade de Deus. Portanto, a mensagem aqui que seja essa. O mais importante para mim é ser uma pessoa de Deus e não ser isso ou aquilo, ou ter isso ou aquilo. Quantas vezes nós nos vangloriamos ou damos espaço para isso na nossa vida, quando isso na verdade é tão transitório e não tem sentido nenhum. Na hora que a gente de repente mais precisa, tudo isso é muito falho, mas Deus nunca falha. Portanto, pertencer a Deus deve ser a causa maior da nossa alegria, da nossa felicidade. Estar com Deus, ser um amigo de Deus e como amigo de Deus ser amigo do ser humano, ser amigo dos outros, ser próximo dos outros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que nós assim possamos viver esta felicidade. Um grande abraço para você.